Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 9 de julho de 2023, 14º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela que nasceu na Itália e por volta dos anos 1880 migrou para o Brasil. E aqui no Brasil é um símbolo de conversão e caminhada com Jesus. Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, ajudai-nos a sermos fiéis à virtude do vosso serviço, motivados pelo amor de Deus e a salvação das almas. Amém. Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, rogai e intercedei por nós. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Assim está no Salmo, que é o responsório de hoje, o Salmo 114, que já há uns 3 dias nós estamos lendo este Salmo como responsório das missas. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra. Então, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, as cartas, então o Senhor é fiel à sua palavra. É santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila. Nós vacilamos, nós somos pecadores. Em meio à situação angustiante do pecado, o Senhor está lá para nos colocar de pé. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Às vezes, levamos um verdadeiro choque de realidade. Isso nos joga na lona, nos joga no chão. Mas é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nutre a nossa alma com seu Espírito e nos levanta, nos devolve a dignidade de sermos filhos de Deus. Por isso queremos louvar ao Senhor, proclamando em alto bom tom: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Mesmo na lama, caído no pecado, bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Porque se na lama estou, se no pecado estou, não é um desejo do meu espírito, não é um desejo da minha alma. Pode ser uma situação presente, pode ser uma situação de fraqueza, mas Deus está ao seu lado, com os anjos do Senhor, e na sua permissão Ele te coloca de pé. Amém, amém, aleluia. Primeira leitura está em Zacarias, capítulo 9. O livro de Zacarias, ele profetiza com detalhes a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. 600 anos antes de Jesus, antes de tudo acontecer, o profeta fala assim: assim diz o Senhor, exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem o teu rei, a teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado no jumento, um potro, a cria da jumenta. E é assim que Jesus entrou em Jerusalém. Jesus falou: vai à casa de fulano de tal, lá fala para o dono do jumentinho que o Senhor precisa dele. Mas naquele mesmo instante, talvez um anjo tenha falado para o proprietário do jumento, que o Senhor usaria a cria dele. Ele estava criando aquele jumento que nunca fora montado, preparando para alguma coisa. Algo inspirou o dono daquele jumentinho. E quando os apóstolos foram lá e falaram: o meu Senhor precisa do jumento para entrar em Jerusalém, aquele homem foi tomado pelo Espírito. O Espírito do Senhor o abençoou de tal forma que ele cedeu com alegria o jumentinho e contemplou a entrada na cidade triunfante de Jesus, que entrou cumprindo a profecia em Zacarias 9, de 9 a 10. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele, esse rei que surge, rei, 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 Senhor é o nosso rei, assim gritava o povo de Jerusalém, ele quebrará o arco do guerreiro, anunciará paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Zacarias, então, profetizava a igreja, profetizava o sentido da igreja, que é ser amor e levar amor para as nações, que é levar a palavra, a salvação para as nações. Lógico que houve muita turbulência
nessa missão da igreja durante a história, mas a palavra de Deus pronunciada pela boca de Jesus é que o inferno jamais vai se sobrepor à igreja. Por isso que a igreja existe há 2023 anos, desde o dia que Maria, pelo seu sim, trouxe Jesus a este mundo. A igreja de Jesus ali nasce, a igreja de Jesus é tirada da sua ferida da cruz, do seu lado esquerdo que jorra sangue e água. Ali é selada toda a igreja que tem a sua manifestação plena em Pentecostes, mas é aqui que a igreja é o reino de Deus sobre essa terra. E se cumpre então a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 10. Segunda leitura, Romanos, capítulo 8, de 9 a 13. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Só tem um jeito de viver e ser salvo, aceitando Jesus Cristo. Se eu não tenho o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. Por isso, então, a sua alma já se encontra em condição de difícil condição de salvação. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Então, a todo aquele que aceitou o batismo, eu aceito, e vivo o meu batismo, pois fui batizado, mesmo que quando criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se eu aceito e vivo, assim como foi falado no Salmo 144, tem hora que você cai, tem hora que você está na lama, tem hora que você está sufocado pelo pecado, mas o Espírito do Senhor mora em vós, e é Ele que fortalece e te fortalece para que você volte a lutar dia após dia pela conversão e viver e proclamar Jesus Cristo em sua carne, Jesus Cristo em seu pensamento, em seu espírito. Pois é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos que mora em cada um de nós. Aceita Jesus. Você não precisa ser santo para aceitar Jesus. Jesus veio para os pecadores. Então, é na minha condição de pecado que eu aceito Jesus. E ao aceitar Jesus, o Espírito Santo em mim que vai me tornar santo, vai me ajudar a ser santo. Veja, sou pecador, aceito Jesus. A força do Espírito vai me tornar santo. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Nossa carne nos aponta os desejos, nossa carne nos aponta todo tipo de vaidade, fornicação e todo tipo de prazer. Mas nós temos uma dívida, não com a carne. Pois se viver de segundo a carne, você vai morrer. Não tem jeito. E vai morrer uma morte infinita, uma morte eterna, afastada do Senhor. Morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Porque a proposta da serpente para Eva e para Adão foi viver segundo a carne. Foi viver segundo a carne, realizar os seus desejos. O homem e a mulher é plena quando realiza os seus desejos. Esta é a proposta da serpente, que viveu o seu ápice, vamos dizer assim, de manifestação entre a humanidade na Revolução Francesa, onde coloca o sentido do prazer acima de tudo. A verdadeira religião seria o exercício pleno do prazer. Então coloca a pessoa humana acima de Deus. E quando a palavra, as escrituras nos mostram exatamente o contrário. Quando eu consigo sufocar a carne, aí o Espírito se revela em mim, apresentando a oportunidade que depois da minha morte, viver eternamente com o Senhor. Voltar à condição do Éden, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Se saímos do Éden, foi por pura desobediência de nossos pais. Evangelho, Mateus capítulo 11, 25 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Mateus capítulo 11, 25 a 30. Eu quero lembrar que antes desse capítulo, Jesus convoca então os seus apóstolos e discípulos, falando: a messe é grande, pedi ao dono da messe que mandei mais operários. E depois ele dá um ide para que ir aos quatro cantos evangelizar, né? E os apóstolos vão evangelizando, e depois do seu retorno, Jesus faz um balanço com eles. Aí acontece o que está escrito em Mateus capítulo 11, de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele faz aqui um louvor. Deus se fez homem em Jesus Cristo. E ali a alma de Jesus, né? O que é carne em Jesus, louva ao Pai. Eu te louvo ao Pai. Nós sabemos que Jesus e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. Quem me conhece, conhece o Pai. Mas aqui, o sentido humano de Jesus, ele faz um louvor. Eu te louvo, ó Pai do céu, da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos. Jesus entrou como Rei e Senhor de todo o universo, entrando em Jerusalém no jumentinho. Vejam, somente as pessoas humildes e atentas ao que está acontecendo entenderam naquele momento que se cumpria a profecia de Zacarias capítulo 9. Lógico, os doutores da lei, os senhores do templo, os sacerdotes, todos conheciam essa profecia, sabiam detalhadamente que os tempos estavam favoráveis, ao ponto de os reis magos, que nem tem nada a ver com o sentido religioso, não eram sacerdotes, não eram doutores da lei, mas eles sabiam das profecias, eles estudavam as profecias, e sabiam que em Jerusalém aconteceria da vinda do Senhor Jesus em forma de um menino, viera acompanhando a estrela, o sinal que conduzia. Então, os três reis magos, pagãos, vivendo em terras distantes, entenderam que era o tempo justo, o tempo para a vinda do Senhor, o Rei, o Senhor, Deus estaria do nosso meio. Você acha então porque um sacerdote, um doutor da lei, aquele homem que era preparado no templo direitinho, você acha que eles não sabiam? Sabiam sim que o tempo estava favorável, que as profecias iam se cumprir naquele momento, mas eles transformaram a religião em um negócio, ao ponto de Jesus ter que expulsar com o chicote aqueles que vendiam e faziam negócio na casa do Senhor. Então, pelos seus próprios interesses, renunciaram àquilo que estava acontecendo. É por isso que Jesus fala aqui: escondeste essas coisas aos sábios e entendidos. Os reis, o rei de Israel rejeitou também Jesus, cortou a cabeça daquele que fazia a profecia da vinda do Senhor Jesus, que era o profeta, né, que falava que o Senhor Jesus viria. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu falava anteriormente de João Batista, né? Quando o rei de Israel corta a cabeça de João Batista. E depois, no Evangelho, ele conclui, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Olha o Salmo 144, né? Vamos lá ver o Salmo 144, quando ele nos lembra: o Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade toda a sua obra, tudo que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É isso que o Senhor está falando no Evangelho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos. Eu vos darei descanso. É o Espírito do Senhor que nos dá força. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queremos entregar na mão de Jesus toda a nossa fraqueza, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos impede de viver a plenitude do nosso batismo, e invocar sobre nós e sobre todos aqueles que estão agora ouvindo o programa da reflexão do dia, o Santo Espírito do Senhor.
Derrama, Senhor, o vosso Espírito sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta família que está reunida agora ouvindo a sua palavra. Que possa, Senhor, o seu Espírito nos tornar valentes, fortes. Dai sobre nós a fração que deste a vossos apóstolos, aos vossos filhos, e especialmente a Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, para que também possamos, com a nossa vida, anunciar o Cristo que vem. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. O nosso objetivo é convocar e formar e preparar profetas para o Senhor, que vão anunciar a palavra de Deus, multiplicando em suas redes sociais esta pregação, para que novas pessoas encontrem Jesus. Corações agora que estão na lama, amargurados, possam se levantar diante da força do Espírito. Seja um profeta do Senhor, pois são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.